Olá, seja bem-vindo ao GA Cast, o podcast do GA AgroSoluções. Eu sou Silvia Costa e hoje estou com a Jéssica, minha super querida da Nutrim, para a gente falar sobre a vinda da Nutrim para Alfenas. Seja bem-vinda, Jéssica, querida, super querida nossa. Eu vou ler aqui o currículo da Jéssica, tá bom? A Jéssica é graduada em Engenharia Agronômica pela Unifenas, com mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária pela Unifenas. Também fiz esse mestrado, colega de mestrado. E com MBA em Gestão Estratégica, Inteligência e Negócios pela Unis. E atua hoje como consultora de soluções na Nutrim de Alfenas. Seja bem-vinda. Eu a conheci no Sicredi, né? Sim. Eu falo que você levou o Mário para o Sicredi, né? Foi o primeiro contato. O Mário gosta bastante. E agora você levou o Mário para a Nutrim, né? Com certeza. Silvia, primeiramente, agradeço muito o convite por estar aqui com vocês, nessa troca de informações e nessa conexão, né? Que a gente agora há pouco falava sobre conexão. É um prazer muito grande estar aqui, em nome da Nutrim também. Agradeço a oportunidade. E espero que seja um bate-papo bem bacana. O nosso objetivo é mostrar essa vinda da Nutrim, o potencial, a questão da importância dela para Alfenas, para a nossa região, para o agro, a questão da geração de empregos, né? Fornecimento dos fertilizantes, não só fertilizantes. Então, você vai contar um pouco dessa história, dessa vinda, do centro de serviços, né? Centro de experiência. Eu estive lá, né? Porque o Mário gostou bastante. Ele falou, vai lá, Silvia, visitar a Jéssica. Eu fui, adorei, fiz o convite. Você aceitou, né? Graças a Deus. Então, seja muito bem-vinda. Eu vou começar aqui pedindo para você contar um pouco da sua história, desde a sua infância. Você é de Alfenas, né? Sim. Você contar aí um pouco a sua infância, a sua juventude, a sua escolha pelo curso de agronomia e a sua experiência profissional como agrônoma. Então, Silvia, eu sou aqui de Alfenas mesmo, eu venho de uma família simples e eu digo que eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu, porque quando chegou a hora de decidir o que eu queria fazer de faculdade, para qual caminho que eu queria seguir, eu optei pela agronomia e eu consegui, através do ProUni, uma bolsa para fazer a faculdade na Unifenas, que é a faculdade particular aqui de Alfenas, né? Durante a faculdade, sempre trabalhei com pesquisa, desenvolvi 2 projetos de pesquisa, onde trouxe uma base de conhecimento mesmo para a área, né? Após o término da faculdade, fui fazer um estágio na Cochupé, fiquei durante 6 meses na Cochupé, e nesses 6 meses de estágio veio a surpresa que foi meu filho. Fiquei grávida. Nessa gravidez eu tive que tomar algumas decisões também, e uma delas foi depois que o Arthur nasceu, eu decidi fazer o mestrado, decidi dar uma continuidade para o meu estudo, que até então não era o meu objetivo. Meu objetivo era ir para a área comercial, trabalhar, desbravar, porém, eu acho que a vida leva a gente para o caminho que a gente tem que seguir, né? Então, o Arthur nasceu em outubro de 2014 e eu recebi um convite para fazer um mestrado na Unifenas com bolsa em 2015, que foi quando eu comecei o mestrado. Deixei o Arthur com 4 meses em casa e fui fazer o mestrado. Foi muito bacana, porque eu tive a oportunidade também de desenvolver trabalho com um professor que já me acompanhava na graduação, né? Consegui uma bolsa de pesquisa. E após o mestrado, eu ingressei finalmente na área comercial, que foi quando eu comecei na SATS, em Araxá. Na verdade, fazia região de Alfenas, né? Trabalhava com nutrição de plantas. Fiquei 1 ano e pouco nessa experiência e depois surgiu a proposta do Sicredi, né? Que aí foi uma proposta completamente diferente, que foi uma expansão de uma empresa que até então não existia na região, né? Foi um desafio muito grande e eu falo que eu gosto muito desse tipo de desafio de trazer empresa nova para a cidade, porque foi a minha segunda experiência com a SATS também. Foi o início de um trabalho na região e com o Sicredi foi a mesma coisa. Fiquei por 3 anos lá, até que quando eu decidi sair, eu conheci a Nutrim,
E o que fez eu me apaixonar pela Nutrim, eu acho que o grande diferencial foi a maneira como a mulher é tratada dentro da empresa. A maneira como tem visibilidade esses grupos que, por vezes, não são tão vistos pelas demais empresas, sabe? A representatividade feminina dentro da Nutrim é sensacional. E eu acho que foi uma das coisas que mais me atraiu, porque era uma empresa nova até então. Na nossa região ainda não tinha nada dela, ainda não tinha começado a operar, não tinha loja, não tinha indústria, não tinha nada. E eu fui atrás e consegui contatos, fiz entrevista e foi onde eu consegui estar aqui hoje, assumindo ali o cargo de consultora de soluções, cuidando do Centro de Experiências de Alfenas. E tá feliz, né? Tô feliz, é um desafio muito bacana, é um desafio novo, porque até então é uma vaga nova dentro da empresa, é um cargo novo. Nós somos em poucos no Brasil, né? O nosso centro, se eu não me engano, foi o de número 40 inaugurado no Brasil. Depois eu tenho que ver certinho para te falar esse dado. Mas assim, são poucas pessoas desempenhando essa função e a gente está descobrindo ainda como que a gente vai fazer, porque a Nutrim é tão nova que a gente ainda está descobrindo como que a gente vai reinventar a revenda. Então, é muito gostoso construir isso junto com a empresa, sabe? Eu pus uma foto, eu achei uma foto, mas é de um estudo de 2018, né? É antes da junção das empresas. Você pode colocar, Gustavo? Aqui, olha, essa foto é antes, né? Um estudo de 2018, né? Então, coloca lá a Agro como primeira e como é que chama? Potash. Como a quarta. E a união delas Isso. gerou a Nutrim, né? Isso. Então, eu vou para o próximo tópico, né? Quem é a Nutrim? Sim, a Nutrim surgiu, então, da fusão dessas duas empresas, que é a Agrium e a Potash. Elas figuravam entre as 10 maiores empresas de fertilizante do mundo até o ano de 2018, que foi quando aconteceu essa união que ganhou o nome de Nutrim. Acho que ele pode colocar um próximo. Isso, pode passar para o próximo. E aí fala a história, né? Isso. Aí, em 2018, aconteceu essa fusão, né? E foi onde, no Brasil, ocorreu a primeira operação, que foi a compra da Útil Fértil. A Útil Fértil era uma empresa de São Paulo que tinha um misturador de fertilizante, né? E que tinha operações já no varejo em São Paulo. E após a aquisição da Útil Fértil, veio a compra da Agriquem também, que hoje é líder no Brasil em nutrição de plantas, né? Uma empresa muito respeitada. E em sequência, no ano de 2020, já veio a aquisição do Grupo Agrosema, que trouxe a consolidação no estado de São Paulo da empresa. Veio a Sementes Goiás, a Sementes Goiás veio junto com a Tec Agro, né? A Tec Agro era uma revenda de Goiás que tinha a distribuição das Sementes Goiás dentro dela, né? E com isso a Nutrim acabou decidindo comprar a Sementes Goiás também, que é uma das sementeiras mais respeitadas do Brasil hoje, é uma referência também. E em 2020 também veio a mudança de marca, porque até então no Brasil era Nutrim Age Solutions. Porém, era um nome muito americanizado, né? Uhum. Aí acabou que a empresa optou por ficar Nutrim Soluções Agrícolas para falar a língua do país, né? Só que nos Estados Unidos, assim, eu esqueci de falar, lá a Nutrim lá já é muito grande. Uhum. O nosso presidente fala que em 2018, né, isso ele falava em 2020, na verdade, a cada R$4 comprados em insumos nos Estados Unidos, R$1 era comprado na Nutrim. Então, 25%. Sim, a Nutrim tem um mercado muito grande no exterior, né? E depois dessas aquisições que aconteceram em 2020, veio a aquisição da Bra Agroquímica, que na verdade é um registro de defensivos genéricos, que aí a gente tem autorização para a produção de alguns defensivos genéricos também. Veio a aquisição também em 2021 da Terra Nova, que é a revenda que está na nossa região, né? E da Bio Rural. E já em 2022, que já é mais recente, veio a marca Agro para integrar esse time.
a Casa do Adubo, juntamente com a Casal, que é a redistribuição, e a Safra Rica, que foi a última que chegou. Só que aqui em Alfenas é até meio curioso, porque aqui a gente não tinha Terra Nova, a gente não tinha nenhum outro canal adquirido. Tudo começou do zero. Foi uma cidade que foi escolhida. A gente foi literalmente escolhido para receber essa empresa. Quais são os diferenciais da Nutrim? A Nutrim vem com um diferencial muito grande, que é a questão que ela está tentando reinventar o varejo de insumos, né? A gente tem ali as linhas próprias de fertilizante, de nutricional, de sementes. E também a Nutrim tem uma coisa que ela diz que ela não tem uma única bandeira, né? Ela trabalha com os maiores fornecedores de defensivos do mercado, onde a escolha é sempre do agricultor. A gente tem opções para que o agricultor possa escolher. Então, a gente trabalha com essas grandes marcas para isso. E também, um outro diferencial, deixa eu ver, a questão do serviço que vem sendo oferecido, que a Nutrim quer ser a maior plataforma do agro, não somente em produtos, mas também em serviços. Então, ela vem muito forte na questão dos serviços também. A parte de consultoria agronômica, análise de solo, agricultura digital, tudo isso como ferramentas para atender às necessidades do produtor. Ou seja, sair só da questão da comercialização em si, mas ir para a parte de serviços, complementar, chegar ali na porta do produtor, atendê-lo, dar toda essa assistência, esse acompanhamento, essa questão da diversificação mesmo, né? Trabalhar lado a lado. O GA, a gente também gosta muito de trabalhar, um dos nossos valores é trabalhar lado a lado com o produtor. Então, a gente gosta muito de trabalhar com o produtor. Os projetos que a gente faz sempre são a 4 mãos, sabe? Nós e eles. Então, isso é um negócio que traz uma grandiosidade, acho que para a empresa, né? Essa questão da diferenciação, essa questão de você gostar de estar do outro lado da ponta, gostar de ter o produtor, né? Por exemplo, o Mário foi ao centro de experiência e ele falou, Silvia, vai lá, porque lá é muito gostoso, né? Eu coloquei mais uma pergunta assim, como que a Nutrim ela veio para Alfenas, né? E quais são os planos dela para o futuro? Como que quando que foi essa inauguração? A nossa inauguração aqui em Alfenas, a gente teve a inauguração do Centro de Experiência dia 26 de janeiro. Então, a gente está recém-chegado aqui ainda. E a gente começou há pouco tempo também a atividade do misturador de fertilizantes. Por enquanto, a gente tem uma fábrica alugada, né, que nos atende até que fique pronta a obra da indústria, que a Alfenas também vai ter o prazer de receber um misturador de fertilizantes da Nutrim, né? Dando um spoiler, vai ser a estrutura mais moderna da América Latina. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Eu vi a obra, né? A gente passa Sim. ali por Fama, aquela obra imensa, né? Uhum. Muitos trabalhadores, então acho isso muito importante para a cidade, para a região. Toda vez que a Alfenas recebeu uma grande empresa, ela deu um avanço em termos de produção, de renda para a população. Então, sim, além de ser um polo muito forte no agro, né? Ela agora vai ter essa grande fábrica, acho que vai ser a maior do Brasil. Até que fique pronta a obra de Itapetininga, vai ser a maior da América Latina em capacidade de produção. Essa informação depois eu vou confirmar, porque eu não tenho certeza não, tá? Depois eu vou confirmar de fato. Então vai ser a maior do Brasil. Sim. E a gente trouxe algumas fotos da inauguração também do Centro de Experiência. Então vamos pedir pro Gustavo colocar. Isso, pode pôr as fotos. Pode ir passando. Essas fotos são do dia que a gente fez a inauguração do nosso Centro de Experiência. Foi um sucesso. A gente conseguiu juntar... Conheço alguns aí, ó. A gente conseguiu juntar mais de 100 produtores dentro do nosso Centro de Experiência. A gente teve uma palestra muito bacana sobre a questão de mercado de fertilizantes. Eu acho que foi um evento muito bacana que a gente chegou com o pé direito na cidade, sabe? Uhum. A gente chegou muito bem. E o próximo vídeo mostra um pouquinho do que vai ser a indústria.
Então vamos colocar a planta. Olha que coisa mais Isso, chique. esse próximo vídeo é como que vai ser a nossa indústria. Tem previsão de ficar pronto até o final do ano, né? E iniciar as operações ali em funcionamento pleno até esse primeiro semestre ali de 2024. Vai ser tudo muito mecanizado, tudo muito automatizado, né? Porque uma das preocupações da Nutrim é a questão da segurança e dentro da operação de mistura de fertilizante e da embalagem, tendo serviço manual, tem bastante risco, né? Então, eles vão tentar automatizar o máximo possível para diminuir esses riscos. A obra é muito grande. Eu vi, eu passei por lá, ainda perguntei, nossa, que obra maravilhosa, obra grande, né? Sim. Onde que ficam os outros misturadores da Nutrim? Hoje a gente tem outros misturadores instalados em Araxá. Passei por Araxá. Araxá e Semana Itapetininga. A planta de Araxá está sendo reformada para aumentar a capacidade também, né? Está passando por um processo de ampliação. Em Itapetininga a gente já tem também, né? Que inclusive foi a primeira, né? Veio da Útil Fértil. Itapetininga também vai receber uma nova indústria, né? Eles vão aumentar a produção. A gente tem uma fábrica em Morrinhos e em Cristalina também, que aí já é a região do Cerrado, né? Que atende o Cerrado. Me fala um pouco do centro de experiências. O Mário esteve lá, adorou, né? Qual que é a função dele? Fala um pouco dessa ideia. Como que ele funciona? Como que é a estrutura? Como que está a equipe? Qual que é o objetivo dela, né? Sim. Eu trouxe até um videozinho para mostrar como que é a nossa estrutura física, se você puder colocar, Sal. Eu fiz esse videozinho para mostrar mais ou menos como que é a nossa estrutura física. A gente tem a recepção, um cantinho pro café, né? Para todo mundo que chega tomar um cafezinho. Cantinho do produtor, né? Isso. Aí a gente tem o espaço do conhecimento, que aí é voltado mais para os treinamentos, palestras, rodas de conversa, que a gente faz bastante no centro de experiências. A gente tem um espaço compartilhado, né, onde todo mundo que está chegando na cidade, até mesmo o produtor, estiver passando pelo centro, quiser passar para trabalhar, né, e as nossas salas de reunião. A gente tem uma sala pequena que é para negociação, né, para um contato mais fechado. Mais fechado. Está fechando alguma comercialização, alguma compra. Isso, aí a gente tem essa sala menor e a gente tem uma sala de reunião maior também, que pode também ser utilizada pelo produtor. Qual que é a intenção do centro de experiência? Que ele seja um escritório do produtor fora da fazenda. Quando ele estiver passando pela cidade, precisar utilizar, ele sabe que ele vai ter o centro de experiência. Quando precisar fazer uma reunião com advogado, precisou fazer uma reunião, ele sabe que ele tem um lugar que ele pode ir e utilizar para fazer a reunião dele, sabe? E fora isso, a gente tem as ativações, né? Que são os eventos que a gente traz para o centro com a intenção de trazer conhecimento para o produtor. Pegar temas que o produtor tem interesse de estar aprendendo, a gente busca uma pessoa que tenha conhecimento para estar vindo falar sobre isso, para estar vindo sanar as dúvidas do produtor, para estar vindo agregar conhecimento. Então, a nossa intenção é sempre essa. Inclusive, fica o convite para você, para participar com a gente, né? Eu acredito que seria muito relevante ter a tua presença, principalmente em algum encontro voltado para as mulheres, né? A gente tem um programa chamado Conectadas pelo Agro, onde a gente junta as mulheres para trazer elas para o centro do negócio também. A Nutrim com o GA, eu tenho o GA com elas, né? Eu já fiz um encontro virtual, um encontro presencial. Foi muito bonito o encontro presencial, foi em março. Essa questão da conexão entre as mulheres, a gente percebe que os grandes cases, eu percebo mesmo, que os grandes cases de implantação, os de maior sucesso, sempre tiveram uma mulher por detrás. Ou é a esposa, ou é a proprietária, ou é uma CEO, ou uma funcionária de bastante tempo, mas sempre tem o toque feminino nos cases de grande sucesso do GA, na maioria deles, né? Sim. Então, a gente também fez um evento para as mulheres, assim, agradeço o convite. A gente segue numa mesma linha, sabe, Jéssica? Nós vamos fazer agora, a gente está entrando na colheita aqui do Arábica, nós vamos fazer um encontro, o Mário que vai... eu vou conduzir o encontro, vai ser virtual, a gente vai colocar os produtores
numa sala do MIT, e nós vamos falar sobre os cuidados com a colheita, vamos falar sobre qualidade, sobre mercado. Então, o Mário vai falar, temos convidados, né? Que vão estar falando, e produtor adora trocar experiência, né? Sim. O produtor adora visitar o outro, trocar experiência, aprender com... Assim, é um público, assim, é um nicho muito unido, vamos dizer, que troca muito, né? Porque, às vezes, o cara está com uma frota de tratores, o outro está com outra frota, e, às vezes, o custo de uma é menor. Então, a gente tem um projeto chamado Coopera GA, né? Como se fosse um benchmark, né? Então, a gente tem os dados ali dos produtores. Um produtor não sabe quem é o outro, mas ele sabe que o outro tem uma área parecida. A gente coloca ali nas regiões, né? Porque eu tive agora no Cerrado, a questão, assim, o Cerrado e o Sul de Minas completamente diferente, Sim. tanto em termos de custo como em termos de produtividade. Então, nossa produtividade de custo aqui é mais baixa, lá a produtividade e custo são mais altos. Então, a gente vai comparar os produtores. Então, nós fomos numa viagem para a gente convidar os produtores a entrarem nesse projeto, né? Que é uma área de inteligência nossa, tá? Então, a gente tem aí, vou colocar na cafeicultura, 12% do mercado de arábica são de clientes do GA. Que então, bacana. A gente tem uma representatividade na cafeicultura muito grande mesmo, sabe? E aí a gente tem esses dados, por que não? Entre eles não sabem quem é o outro, mas eles sabem os números. Então, a gente vai ajudar. Então, está nessa linha aí de vocês, de trazer um especialista, falar sobre determinado assunto, levar informação, levar conhecimento para o produtor, né? Poder, vamos dizer, fortalecer a questão do agro, sempre, né? Sim. Eu coloquei aqui... para mais uma pergunta, como que está distribuído o time da Nutri, né? Como que vocês estão distribuídos ali na base de vocês, que é uma base muito bonita, por sinal, né? E mesmo depois da fábrica, vai continuar a base ali no centro? Sim, a gente vai continuar tendo o centro de experiência. O centro de experiência é mais voltado para o comercial, sabe? Para essa interação do produtor com a parte técnica, com os consultores técnicos que a gente tem hoje no time. Então, hoje em Alfenas, a gente tem 4 CTVs, que são os consultores de campo. Vão chegar mais 2 ainda para complementar o nosso time. A gente também tem a parte das meninas que cuidam do financeiro, do cadastro, que são as analistas de OTD. E a gente também tem o promotor de vendas, né? Que faz a parte de desenvolvimento de mercado, desenvolve os campos de pesquisa, campo lado a lado, para mostrar os diferenciais dos produtos que a gente tem para o produtor, né? E a gente tem o nosso gerente de território, que é a pessoa que comanda esse time todo, comanda essa equipe toda aqui. As operações da fábrica respondem diretamente para São Paulo, que aí é tudo centralizado, né? A gente tem um grande escritório em São Paulo, que é a cabeça de tudo que acontece dentro do Brasil. Hoje nós somos mais de 3 mil funcionários no Brasil, se for contar todos os centros de experiências, lojas, indústria. Hoje nós somos mais de 3 mil funcionários. Aqui no sul de Minas, nós estamos em 4 centros de experiências, porém até o final do ano deve inaugurar mais alguns. E a intenção é esse crescimento através dos centros de experiência. A tendência é que as lojas sejam substituídas pelos centros de experiência, que já é o modelo novo da Nutri, né? Vocês têm um modelo aí de revenda que vocês buscam que seja diferenciado, né? Sim. O que seria essa diferenciação? A gente não trabalha, não é a revenda com estoque físico. O produtor não vai no centro de experiência para comprar um produto e levar na hora. Ele vai no centro de experiência para poder fazer uma negociação, entender um pouco mais do digital, né? A gente falar um pouquinho sobre a questão do Echelon, que é o nosso software de agricultura de precisão, para entender um pouquinho sobre previsão meteorológica, histórico de clima, e
as vendas são feitas perante uma calendarização, que a gente se programa para fazer essas entregas no momento em que o produtor necessita de estar recebendo esse produto. Então, a gente não tem um estoque físico, a gente tem um centro de distribuição que faz toda essa logística de entrega para todo o sul de Minas, né? E na indústria a mesma coisa. O fertilizante, ele é misturado ali no momento em que é faturado o pedido, é feita a mistura do fertilizante de acordo com a formulação que foi negociada. Hoje a gente tem mais de 2.000 tipos de formulação diferente, com a possibilidade de registro de novas formulações também. Tudo isso visando que o produtor seja atendido cada vez mais de forma específica, né? Cada vez mais de forma única. Você falou aí de agricultura de precisão, né? Uhum. Vou falar para você, quando eu estudei economia, né? Então, eu estudei a teoria malthusiana, né? Então, Malthus, lá em 1800, mais ou menos, ele colocou a teoria malthusiana, né? E deixou o pessoal de cabelo em pé, sabe? Uhum. Ele falou o seguinte, a produção de alimentos cresceria em progressão geométrica. E em progressão aritmética. Uhum. E a população cresceria em produção geométrica. Uhum. Então, nos estudos dele, chegaria um ponto que faltaria alimento no mundo. Uhum. Então, a população ia crescendo em produção geométrica e os alimentos não iriam acompanhar. Então, ele propôs, assim, questão de controle de natalidade, pessoal, para as famílias terem filhos mais velhos, uma série de medidas para que não faltasse alimento. O que na época, assim, o que aconteceu é que a produção de alimentos sofreu um boom assim na revolução de produção mesmo, na tecnológica, na questão de como produzir os alimentos. Então, a teoria dele não, graças a Deus, né? Ela não aconteceu. Uhum. Então, de forma que até a produtividade aumentou e meio que inverteu, sabe? A possibilidade de produção de alimentos cresceu de forma muito maior do que mesmo a população. Então, quando a gente fala de fertilizantes, quando a gente fala de produção de alimentos, e assim o Brasil sendo um dos 4 players maiores de produção, né, do mundo, então nós somos um país bastante visado, bastante olhado em relação a essa questão, né, da produção de alimentos. Dos países que produzem, nós somos o único país que é tropical, né? Então, daí a nossa importância, tanto no presente quanto no futuro. E a gente vê aí a questão dos preços, né? Assim, deixando preocupado, né? Que as nossas fontes aí dos fertilizantes, elas são importadas. O Brasil, assim, ele ainda não é autossuficiente, né? Na questão da matéria-prima, né? Uhum. Então, a questão de preços é uma questão que assusta muito o produtor. Ano passado a gente teve, né, 2022, aí, em função de guerra, tudo, questão de dólar, toda essa questão aí da economia mesmo, né? Eu vi o Mário bastante preocupado, eu vi meus clientes muito preocupados com a questão de fechamento dos fertilizantes, fechamento de preço, querendo, assim, se preocupando muito com isso. Agora, 2023, acho que deu uma tranquilizada em relação aos preços, né? Deu uma estabilizada, vamos dizer assim. Não vejo o produtor tão preocupado como foi no ano anterior. Uhum. Então, uma coisa é a questão dos preços, na minha opinião, né? Uhum. Que sempre preocupa bastante. Insumos chega a representar 30%, 40%, 50% do custo final, né? Uhum. Da saca. Mas eu acho que dá para você trabalhar não só na questão de fechar bem o preço, mas na questão da utilização. Então, quando você me falou aí da agricultura de precisão, você jogar o fertilizante corretamente no solo. Então, tem aquela questão de mapa, né, onde você vai ver a fertilidade ali do solo. Tem ferramentas hoje para você melhorar a utilização, né, dos fertilizantes. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão mais técnica aí dos mapas, da agricultura mesmo, porque eu acho que quando você coloca de forma computadorizada o que você vai aplicar, onde você vai aplicar. Eu sei que não são todos os produtores que têm a agricultura de precisão, mas ela em si é uma saída para a questão da gente aumentar a produtividade, dado assim que
a questão de produção de alimentos é uma preocupação mundial, né? Então, a gente sabe que eu não vou conseguir... Não devo, né? A gente não deve aumentar a produção de alimentos aumentando a área, né? Porque vou ter outros problemas de tentar aumentar a área. Mas o melhor é a gente aumentar a produtividade, né? Sim. Então, através da fertilização. E não tendo desperdício, né? A gente não pode desperdiçar fertilizantes, né? Então, fala um pouquinho para mim aí dessa questão mais agrônoma, né? Mais da parte mais da parte mais agrícola mesmo, né? Então, a Nutrim vem com um software chamado Echelon, né? Que é o software que a gente trabalha a questão da agricultura digital. A Nutrim tem uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, como você falou. A questão que a gente vai precisar produzir cada vez mais num espaço menor, né? Utilizando o mesmo espaço que a gente tem, porém aumentando essa produção e extraindo a máxima produtividade das culturas, né? Se a gente falasse, eu até lembro que há 4 anos atrás, quando eu comecei lá no Sicredi, a gente comentava que a nossa região estava produzindo 60 sacas por hectare de soja. Eles achavam um absurdo, que era uma coisa que talvez não existisse, porém já era uma realidade. E hoje em dia, a gente já está falando de lavoura de 90 sacas, 80, 90 sacas, e está todo mundo buscando as 100 sacas. Então, uma coisa que a gente já vê hoje é essa busca pela produtividade. E de que maneira que a gente consegue trabalhar isso com a agricultura digital? Através do Echelon, a gente consegue auxiliar o produtor a criar um mapa de fertilidade da sua área, né? Criar um esquema amostral para poder ter um mapa de fertilidade dessa área. E se ele possuir um equipamento de distribuição em taxa variável, que é um equipamento que vai acoplado à plantadeira, a adubadeira, aí a gente consegue fazer esse melhor aproveitamento do fertilizante, porque aí você consegue entender o que cada pedacinho da área precisa de nutriente, dessa forma gerando uma economia. É uma coisa um movimento que já começou, que eu acredito que vai crescer muito nos próximos anos, e através dessa ferramenta também a gente consegue fazer um estudo da área, levando em consideração os últimos 5 anos, entendendo através das imagens NDVI o que foi o cultivo dessas áreas nos últimos anos, se houve alguma mancha de fertilidade, se houve algum problema, alguma doença, alguma coisa. A gente consegue estar fazendo um estudo através dessas imagens para auxiliar o produtor na hora de criar esse esquema de amostragem que ele vai utilizar para poder fazer as análises de solo e conseguir fazer essa distribuição de fertilizante conforme o mapa, né? Essa é uma preocupação muito grande. Também, através dessa ferramenta, a gente consegue estudar o histórico climático da área, que eu acredito que seja um ponto muito importante, porque a gente vem de anos de chuva muito bons. Porém, se a gente for puxar bem na memória, uns 4, 5 anos atrás, a gente teve um período de seca também. Então, eu acho que é muito importante a gente entender essa questão do histórico climático, considerando que o Brasil sofre essa pressão, como você falou, de ser o país que tem mais potencial de produção de alimentos devido ao clima tropical. Então, é muito importante a gente estudar e a gente entender as particularidades de cada área para conseguir trazer as soluções mais personalizadas possível. Eu acho que é tudo uma questão de personalização também, você conseguir trazer o que a pessoa precisa. Por isso que eu sempre falo, né? O agro precisa ser muito respeitado, né? Nós vivemos em constante busca de melhoria contínua. Somos trabalhadores sol a sol, né? Chuva a chuva. Trabalhamos a céu aberto, nossa indústria aí está nas lavouras. Corremos muitos riscos, né? Eu sou produtora também de café, né? Pequena produtora, mas sou produtora. Eu acho que a gente está começando a colheita lá, né? Então, a Mari abriu uma área lá manual, mas já viu que não ia dar certo, já buscou uma máquina, porque é um café que tinha sido podado, então a gente já tá lá trabalhando, hoje ele está lá. Então, por isso que ele não está aqui, né? Mas a questão da pesquisa
é um fundamento de crescimento, de inteligência. Queria que você falasse um pouco de pesquisa na Nutri, né? Porque os grandes saltos de produção, de produtividade, tecnologia, todos eles vieram de áreas de pesquisa, né? Então, nós somos da área acadêmica, então nós trabalhamos com pesquisa. Então, como que a Nutri trabalha essa questão de pesquisa, né? Para sempre levar melhoria contínua aí pro agro? Sim, a gente tem setores bem definidos, né, dentro da empresa, onde a parte de pesquisa e desenvolvimento existe um time que faz todo esse trabalho, né? Principalmente, os nossos trabalhos são desenvolvidos principalmente em semente de soja hoje, né? Que é um grande carro-chefe que a gente tem, né? E a gente também tem uma estrutura de desenvolvimento de mercado, que nada mais é do que pegar o que a pesquisa estuda, pega as variedades que a pesquisa estudou, viu que vai bem na região e tal, aí traz para o pessoal de desenvolvimento de mercado vir e trazer isso para o produtor para a gente ver em escala. Qual que é a funcionalidade disso numa escala maior? Aí é onde a gente tem o time de desenvolvimento de mercado que monta os campos de lado a lado. Esses campos lado a lado, todos os anos a Nutri busca fazer uma área com o maior número de variedades possíveis para fazer também um evento chamado Nutri em Campo, que é uma vitrine de variedades de soja, né? É uma vitrine tecnológica. Então, hoje a gente tem trabalhos aqui na nossa região sendo desenvolvidos em sementes de milho, né? Que a gente está na safrinha. Também a gente desenvolve ao lado dos parceiros que a gente tem de semente de milho. Durante a safra de soja, a gente desenvolve os trabalhos em sementes de soja. A gente também desenvolve trabalhos com produtos nutricionais, com a parte de fertilizantes especiais também. Tudo isso visando entender um pouco melhor a funcionalidade disso no campo. Como que isso vai agregar alguma coisa para o produtor? Que mudança que isso vai trazer? Então, a gente trabalha muito forte nesse sentido. Outra vertente que vem muito forte é a questão dos produtos biológicos. Então, eu acredito que dentro da empresa, eles prezam muito por entender muito bem o que está sendo levado para o campo. Levar produtos muito bem desenvolvidos para o campo. Olha, nós estamos chegando ao final aqui do que a gente tinha colocado aqui, né? O nosso objetivo foi apresentar essa chegada da Nutri, a sua importância para a nossa economia. Falar assim da magnitude, né? Eu não sabia que ela era maior do mundo. Então, eu sabia que ela era grande, mas não sabia que era maior. Então, quando o Mário esteve lá, e que o Mário falou, Silvia, ela é de origem canadense, então ela é a maior do mundo, né? Sim. Então, isso para a gente, assim, é um prazer, é uma honra ter a Nutri aqui na cidade de Alfenas, né? Ali gerando empregos, trazendo toda essa expertise, atendendo aos produtores, alavancando o nosso segmento que a gente ama tanto, que a gente tem paixão. Você como agrônoma, né, a gente gosta muito realmente do campo, de produzir mesmo. Eu falei numa palestra que a gente teve, eu fiquei 7 dias numa formação em São Paulo, lá no IBC. E depois, no final, lá para os 5º, 6º dia, o pessoal falou assim, qual que é a importância do seu setor no mundo? Qual a importância da sua empresa? Qual é a importância da sua empresa? Então, cada um levantava e falava. E aí eu peguei e falei assim, olha, gente, nós estamos aqui já há 5 dias, acho que será lá no 5º, 6º dia, nós já estamos aqui juntos há 5 dias, nos conectando e nos alimentando. E todo esse alimento que todo mundo recebeu hoje aqui vem do meu setor. E eu falei isso com muito orgulho. Sim. Então, o GA, ele está... até me emociono. Mas o GA, ele está aí nas fazendas, auxiliando na questão da gestão das fazendas. E o nosso trabalho é muito bonito, o trabalho dos nossos clientes é muito bonito. E a gente leva alimento para as mesas, né? Sim. Do Brasil e do mundo. Então, tá aí a nossa importância. Sim, é um dos setores que mais emprega no Brasil
E, querendo ou não, eu acho que é o setor que consegue segurar a balança comercial do Brasil em superávit. Então, se a gente pensa que hoje o Brasil é a potência que não é à toa, é porque tem um agro muito forte, tem um agro que sustenta o país, que gera emprego, que traz desenvolvimento. Que tem pessoas apaixonadas Sim. pelo que fazem, extremamente apaixonadas mesmo por uma causa, assim, sem nenhuma narrativa. É amor mesmo pelo agro. Sim. Quando a gente fala assim, a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, é porque a gente tem mesmo, né? Quando você está fazendo um trabalho lá com o seu produtor, né, com o seu cliente, você está num projeto. Na verdade, você está participando de um sonho dele. A mesma coisa o GA. A gente participa de sonhos, a gente consegue fazer o produtor enxergar seus números. Muitos dos nossos produtores começaram, às vezes começou com a gente com uma fazenda, depois adquiriu outra fazenda, depois adquiriu outra, e ele foi crescendo. Eu tenho um cliente que ele começou comigo 83 fazendas, hoje ele está com 94 fazendas. Nossa. E cada vez mais ampliando e gerando emprego, e gerando renda, e ajudando a economia do país. Então, assim, isso é uma bandeira que a gente tem que falar com muito orgulho mesmo, Sim. né? Do nosso setor. E assim, eu acho que a vinda da Nutrim para Alfenas só tem a agregar à nossa economia, trazer crescimento para a gente, para as pessoas, para todos os funcionários envolvidos, seus colaboradores, os produtores, né, que vão utilizar dos serviços da Nutrim, do centro de experiências, essa troca, esse crescimento. Então, assim, parabéns mesmo, Jéssica. Quando assim, eu vi umas fotos, eu fiquei muito emocionada mesmo, né? Com o trabalho de vocês, né? A gente fica feliz. Vai ser uma planta, né, maior do Brasil, então eu fico muito feliz, tá? Fico feliz de te ver feliz lá na Nutrim, né? Sim. Você que esteve lá no GA uma vez, né, para conversar com a gente, foi lá que eu te conheci e tal. Mas eu vejo você hoje muito feliz na Nutrim, eu também sou muito feliz no que eu faço. Então, essa conexão entre a gente aí vai transformar o mundo mesmo, né? Com certeza. A Maria tá ali levantando uma sacola para mim, ela vai falar umas coisinhas pra gente. Que é ela que fala para mim, negócio de siga, compartilha. Olha lá, ela traz o presente da Jéssica. É um mimo para você, né? Vou deixar a Silvia entregar. Mas sigam a gente no nosso canal, ative o sininho lá para as notificações e nas nossas páginas também, GA_agrosoluções. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Gente, a Maria, ela tem um papel fundamental no GeaCast, totalmente, né? Então, ela é nosso apoio e assim, toda a parte de organização, as ideias, extremamente criativa. Então, obrigada, Maria. E as pessoas falam que eu só fico sorrindo quando eu tô do lado dela, tá? Uai, que bom! Que eu sou uma pessoa bem fechada. Que bom! Mas só fica vendo assim, quando eu tô dando aquelas gargalhadas, eu tô ao lado da Maria. Então aqui, olha, é um presente muito nosso, obrigada. tá? Pra você levar de recordação. Muito obrigada. GeaCast, tá? Muito obrigada assim, pela sua... Te agradeço demais. Em nome do Mário, em nome do GA. E parabéns, sucesso aí para vocês. Que esse empreendimento traga, assim, só felicidade para as famílias de Alfenas. Ô, Silvia, eu fico muito feliz pelo convite que eu recebi e também por estar vindo aqui representar a Nutrim, porque a gente sabe o desenvolvimento que vai gerar aqui para a nossa cidade e a quantidade de famílias que vão ser impactadas por essa vinda, sabe? Então, eu acho muito bacana. Isso vai muito além do que a gente faz com o produtor, da gente comprar o sonho do produtor, que é o nosso propósito. O nosso propósito de vida é comprar aquele sonho dele ali e ajudar ele a se desenvolver, a conseguir atingir os objetivos que ele propõe para sua vida. Então, é muito gratificante estar aqui, é muito gratificante estar representando a Nutrim, estar com vocês. Fiquei imensamente feliz pelo convite. Quando eu fui lá no GA a primeira vez, pelejei muito com vocês para conseguir abrir uma conta.
Mas depois de muita luta veio. E eu fico feliz por ter esse trabalho reconhecido, sabe? Por saber que vocês vão estar comigo por onde eu passar, né? Sempre. Em função do trabalho que a gente desenvolveu lá atrás. Eu fico muito feliz pelo convite, muito grata. E precisando da gente, estamos sempre à disposição. Precisando da Nutrim, a gente vai estar sempre de portas abertas para vocês também. A recíproca é a mesma, nós te admiramos bastante. O Mário gosta muito de você. Ele que tem mais contato, né? E vocês são da mesma área. Então, assim, parabéns, tá? Você é muito querida mesmo, nossa. E sucesso para nossas empresas. Sucesso. Um grande beijo. Beijo.